Dentro do mosteiro, há um sistema único de abastecimento de água que utiliza a água da chuva e permite manter reservas por meses. Você sabia o que torna o Cachoeira Hengifoss verdadeiramente único? Sua altura alcança 100 metros, tornando-o um dos mais altos da Islândia. Mas isso não é tudo. Suas camadas impressionantes de tufo vermelho e preto foram formadas devido à atividade vulcânica e têm mais de 30 milhões de anos. Imagine a água caindo das falésias, criando uma melodia que pode ser ouvida a quilômetros de distância. Cada camada que você vê conta a história de antigos vulcões e mudanças climáticas. E aqui começa o realmente incrível. Cientistas afirmam que essas camadas foram formadas em resultado de múltiplos vulcões que ocorreram em diferentes eras geológicas. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Ao redor da cachoeira cresce uma vegetação densa, onde você pode encontrar espécies raras de plantas que habitam apenas esse clima rigoroso. Você sabia que há algo ainda mais surpreendente? Hengifoss não só encanta pela sua beleza, mas também serve de lar para muitas aves, como o falcão peregrino, que frequentemente paira sobre a cachoeira. Se você acha que isso é tudo, está enganado. Próximo à cachoeira, há um caminho que leva ao seu pé, e por si só, é uma verdadeira aventura. Caminhando por ele, você poderá ver como a natureza e a água interagem, criando paisagens únicas. E, como se isso não bastasse, o Uyuni também é um dos salares mais altos do mundo, localizado a mais de 3.600 metros acima do nível do mar. Não acha que este lugar esconde ainda mais mistérios? Cachoeira das Vitória. Não é apenas uma cachoeira, é uma verdadeira força da natureza, com a força capaz de rachar rochas. Sua largura é superior a 1 quilômetro, tornando-o uma das cachoeiras mais largas do mundo. Quando a água cai, a altura alcança 140 metros. Imagine a potência dos fluxos de água descendo, criando nuvens de poeira d'água visíveis a muitos quilômetros de distância. Mas você sabia que durante a estação chuvosa a cachoeira pode lançar até 6 milhões de litros de água por segundo? É como se cada segundo soasse como um forte golpe de martelo. A cachoeira nunca reduz seu fluxo e, mesmo em tempos de seca, sua potência continua impressionante. O espaço ao redor da cachoeira é preenchido por um ecossistema único. Aqui habitam aves e animais raros, como a onça e o elefante. Esses gigantes vêm à cachoeira para beber nas águas do rio Zambezi quando ele inunda. E imagine só, nesse lugar encontram-se tanto turistas corajosos quanto animais selvagens, criando um intercâmbio único que não se encontra em nenhum outro lugar. E o mais interessante, sob a cachoeira, há cavernas que serviram de abrigo para tribos locais por séculos. Nessas cavernas, ainda existem pinturas rupestres datadas de milhares de anos. Elas contam histórias de antigos caçadores e xamãs que buscavam a força da cachoeira. E o que mais impressiona? E isso é apenas o começo. Todos os anos são realizados festivais especiais aqui,
onde você pode aprender mais sobre a cultura e a história da Noruega, além de desfrutar de música ao vivo contra o fundo de paisagens deslumbrantes. O Floresta de Pedra Shilin, na China, não é apenas uma formação natural, mas um verdadeiro labirinto de pilares de pedra afiados como facas, com até 30 metros de altura. Imagine-se vagando entre esses gigantes, sentindo-se um pequeno formigueiro em um mundo de colossos de pedra. Mas isso ainda não é o mais estranho. Essas rochas se formaram há mais de 30 milhões de anos, graças a uma combinação única de erosão e processos tectônicos. Imagine que, em algum momento, havia um mar aqui, e suas águas foram se retirando gradualmente, deixando essas formas caprichosas que ainda podemos ver hoje. O que mais impressiona é que alguns desses pilares de pedra lembram figuras humanas, animais ou até mesmo edifícios inteiros. Os moradores locais chamam esses pilares de árvores de pedra, e cada um tem seu próprio nome, baseado no que ele lembra. Por exemplo, há o Pilar do Guerreiro ou o Pilar do Casal Apaixonado. Percorrendo os trilhos da floresta, você encontrará não apenas pedras, mas também espécies raras de flora e fauna que habitam esse ecossistema único. Aqui, árvores podem alcançar até 35 metros de altura, criando uma atmosfera única, onde a natureza e a pedra se fundem. E isso não é tudo. Em Shilin, também são realizados festivais, onde você pode ver danças tradicionais e provar a culinária local, que celebra a riqueza da região. Cada evento atrai milhares de turistas, ansiosos por tocar esse mundo fascinante. A Floresta de Pedra Shilin não é apenas um fenômeno geológico, mas um verdadeiro tesouro de cultura e história, que continua a impressionar e inspirar pesquisadores e turistas de todo o mundo. Eles consideram a montanha sagrada e as lendas sobre as montanhas e seus espíritos são transmitidas de geração em geração. E você já se perguntou como sua cultura interage com essa maravilha natural? Na praia de Boulders, na África do Sul, vive uma das maiores colônias de pinguins africanos. Imagine, mais de 200 de pares de pinguins que construíram seus ninhos entre grandes rochas de granito, como em um mundo de conto de fadas. Esses pinguins, do tamanho de um gato doméstico, podem parecer engraçados, mas seus hábitos e comportamentos são impressionantes. Sabia que eles podem nadar até 30 metros de profundidade em busca de alimento? Sua dieta inclui peixe, lulas e camarões, e eles podem comer até 500 gramas de comida por dia. Mas isso ainda não é o mais estranho. Todo ano, a partir de setembro, os pinguins começam seu ritual de acasalamento, que inclui movimentos engraçados e sinais vocais. Eles escolhem parceiros para a vida toda, tornando-se uma das pares mais fiéis de animais do planeta. Agora imagine que você está caminhando pela praia e ouve seus gritos quando eles se comunicam entre si. Esses sons fazem o coração bater mais rápido, pois criam uma atmosfera de verdadeira natureza selvagem. E ainda mais impressionante, a praia de Boulders não é apenas um lugar para os pinguins. É uma das poucas colônias onde as pessoas podem observar esses pássaros em seu habitat natural a apenas alguns metros de distância.
Esses arrozais não são apenas bonitos, eles representam uma complexa ecossistema, onde cada elemento desempenha seu papel na manutenção da vida. Imagine um buraco em um oceano com um diâmetro superior a 100 metros e uma profundidade de mais de 100 metros. É a Grande Fossa Azul no Belize. Sabe o que torna ela tão única? Ela se formou durante o último período glacial, quando o nível do mar era significativamente mais baixo e era uma grande caverna que depois foi inundada. Mas isso não é tudo. Existe uma teoria de que essa fossa é um vestígio de um antigo karst que, milhões de anos atrás, fazia parte de um sistema subaquático. No fundo dessa fossa, os pesquisadores encontram estalactites com cerca de 2 metros de comprimento, o que indica que ali existiam cavernas. Agora, imagine que aqui habitam espécies marinhas raras. Por exemplo, tubarões e raias, que podem atingir tamanhos de até 2 metros de envergadura. Isso torna a Grande Fossa Azul um local ideal para mergulho, onde você pode encontrar esses seres incríveis de perto. E o que é ainda mais intrigante, essa fossa faz parte de um grande recife que é lar para mais de 300 espécies de peixes. Pesquisas mostram que a diversidade de vida aqui supera até mesmo as expectativas mais otimistas dos cientistas. E aqui vai um fato interessante. A profundidade da Grande Fossa Azul é de mais de 100 metros, mas sua estrutura causa debates entre os cientistas. Como exatamente ela se formou? E o mais interessante, devido às mudanças climáticas e ao degelo dos glaciares, a cachoeira pode mudar a cada primavera, revelando novos visuais e paisagens. Os Ilhas Faroé são muito mais do que apenas uma parte da Dinamarca. São uma verdadeira enigmática, escondida no norte do Atlântico. Você sabia que nestas ilhas se encontra uma das maiores concentrações de aves do mundo? A cada ano, mais de 1 milhão de pares de aves, incluindo os famosos álbatros, que parecem personagens de desenhos animados, fazem seus ninhos nas rochas. Nestas ilhas não há florestas, mas há impressionantes colinas verdes e penhascos escarpados. Imagine, um dos ilhas, Mykinis, tem uma altura de 300 metros e cai diretamente no oceano. E isso não é apenas uma paisagem. Aqui você pode encontrar impressionantes cachoeiras que caem de uma altura como se a natureza mesma criasse arte. Mas o que realmente impressiona é que nestas ilhas há apenas cerca de 10 mil habitantes. Isso é menos do que em um estádio médio. E além disso, eles falam 2 línguas, o faroês e o dinamarquês, preservando uma cultura e tradições únicas. E o que é ainda mais estranho, os faroeses ainda utilizam métodos de pesca tradicionais, que eram populares ainda no século IX. Eles pescam peixes não apenas para comer, mas também para manter suas antigas tradições. Em uma das feiras locais, você pode ver como eles defumam peixes, utilizando receitas secretas transmitidas de geração em geração. Quanto à natureza, nas Ilhas Faroé, você pode ver formações geológicas únicas. Rochas, formadas por atividade vulcânica, parecem grandes pirâmides. E isso não é apenas bonito, é o resultado de milhões de anos de evolução da Terra.
Todo ano, mais de 100 mil turistas vêm para desfrutar desse encontro incrível com a natureza. O vulcão Bromo não é apenas uma montanha, mas uma verdadeira estrela em chamas que atrai turistas de todo o mundo. Sua altura é de 2 milhões de anos e ele continua ativo até hoje, lançando nuvens de enxofre e cinzas. Imagine, seu cráter tem uma profundidade de 100 metros e um diâmetro de cerca de 900 metros. Cada amanhecer aqui é um espetáculo, quando o sol nasce no horizonte, iluminando vales nevosos e criando a ilusão de que as próprias nuvens flutuam pela terra. Mas isso ainda não é o mais estranho. Na cratera do Bromo é possível encontrar moradores locais que trazem oferendas aos espíritos do vulcão, acreditando que assim podem acalmar sua fúria e evitar uma erupção. Você sabia que há algo ainda mais impressionante? O vulcão Bromo faz parte de um complexo de caldeiras chamado Bromo Tengger Semeru. Este complexo inclui não apenas o Bromo, mas também outros vulcões, como o Semeru, cuja altura é de 3.600 metros, tornando-o o mais alto de Java. Nas encostas do Bromo crescem plantas raras, como musgos e samambaias, que conseguiram se adaptar a condições rigorosas. Pela manhã, é comum ver neblinas que envolvem as encostas, criando uma atmosfera de mistério. Alguns acreditam que é resultado de uma ação de erosão kárstica, enquanto outros sugerem que sua forma foi criada por forças subaquáticas. O Canyon Antelope possui uma forma extraordinária, difícil de imaginar. Formações rochosas, sinuosas, semelhantes a ondas, formadas ao longo de milhares de anos de erosão. Imagine-se em um estreito desfiladeiro, onde as paredes se erguem até 60 metros e parecem quase transparentes quando os raios de sol penetram pelas fendas superiores. Todo ano, mais de 100 mil turistas vêm aqui para ver como a luz cria padrões mágicos nas paredes. Mas o mais impressionante é que o canyon foi descoberto apenas na metade do século XX, apesar de os nativos locais terem usado o local como abrigo ao longo dos séculos. Existem dois principais setores do canyon, superior e inferior, e cada um possui seu próprio encanto único. O canyon superior é geralmente mais popular, suas paredes pintadas em tons vibrantes de vermelho e laranja que mudam ao longo do dia, literalmente como uma pintura em tela. Mas você sabia que há algo ainda mais impressionante? Dentro do canyon, ocorrem frequentemente enchentes repentinas que podem elevar o nível da água em vários metros em questão de minutos. Essas condições perigosas foram responsáveis por várias tragédias, mas também ajudaram a formar um ecossistema único, onde habitam espécies raras de plantas e animais. Mas o que realmente impressiona é que em alguns desses ilhas não há uma única árvore. Em Mont Saint-Michel, que se ergue em uma ilha rochosa na Normandia, encontra-se um mosteiro construído no século IX, que parece ter saído de um quadro. Imagine que essa obra-prima arquitetônica se ergue a mais de 100 metros acima do nível do mar, com suas paredes guardando segredos que ali estão há mais de 1000 anos. Mas o que realmente impressiona é que a ilha é cercada por água 2 vezes ao dia, quando ocorrem as grandes marés que podem subir até 15 metros. Isso cria a impressão de que Mont Saint-Michel
flutua sobre o mar como um castelo mágico de contos de fadas, atraindo milhões de turistas de todo o mundo. E sabe o que é ainda mais misterioso? Dentro do mosteiro há uma igreja com uma altura de até 30 metros, decorada com vitrais que deixam passar a luz, criando uma atmosfera de tranquilidade incrível. Cada passo sobre seus pisos de pedra pode contar histórias de peregrinos que vinham aqui ao longo dos séculos, deixando seus sonhos e orações. Os fachados dos edifícios de granito cinzento parecem ter sido esculpidos diretamente na rocha. E isso não é apenas estética. No século XVIII, engenheiros usaram métodos especiais para proteger as construções da erosão, permitindo que essa maravilha arquitetônica chegasse até nossos dias em quase estado original. Interessante é que no século XVIII e XIX, Mont Saint-Michel serviu como prisão para prisioneiros políticos, e foi ali que suas histórias se entrelaçaram com a história do país. Cada canto da ilha respira uma atmosfera de mistério e grandeza, apenas aumentando o interesse por sua história. E o mais impressionante imagine só, em um dia claro, da cima do Kjeragbolten, é possível avistar um fiorde com 30 quilômetros de comprimento. Essa visão é hipnotizante e deixa uma marca indelével na alma. Imagine que a cachoeira subaquática em Maurício não é apenas um fenômeno natural, mas uma verdadeira ilusão. Quando você olha para isso de cima, parece que a água está correndo para uma imensa fenda, mas na verdade é apenas uma brincadeira de luz e areia. A profundidade dessa cachoeira chega a até 80 metros. A beleza extraordinária desse lugar está no fato de que ele esconde não apenas efeitos visuais, mas também processos geológicos únicos. Pequenas partículas de areia e lodo arrastadas pelas margens, formam fluxos hipnotizantes que visualmente lembram uma cachoeira caindo no oceano. Esse espetáculo pode ser visto apenas do ar, o que o torna acessível apenas para poucos. Você sabia que essa cachoeira subaquática é, na verdade, resultado da erosão e das correntes marítimas? Essas forças formam cânions subaquáticos que se tornam verdadeiras cachoeiras debaixo d'água. Às vezes parece que elas podem arrastar qualquer coisa, mas na verdade elas afetam apenas o fundo do mar. Mas isso ainda não é tudo. Ao redor da cachoeira vivem criaturas marinhas incríveis, como tartarugas marinhas e peixes de várias cores. Uma vez aqui foram avistados até mesmo raros tipos que você não encontrará em nenhum outro lugar do mundo. A mais de 60 metros de profundidade, há outros mistérios, mas talvez o mais interessante deles seja como foram formadas essas correntes subaquáticas. E você sabia que o vulcão Bromo é apenas um dos mais de 13 vulcões que compõem essa região fascinante, cada um com suas próprias características e histórias. Em Tzigokudani, Japão, vive um grupo único de macacos japoneses que podem ser vistos quando a temperatura cai abaixo de zero. Esses macacos são conhecidos por sua costumeira prática de tomar banho em fontes termais para se aquecer, e esse espetáculo atrai turistas de todo o mundo. Além disso, a temperatura da água nas fontes pode chegar a 38 graus Celsius, ideal
para relaxamento. Imagine ar frio ao seu redor e macacos mergulhados em fontes de água quente, parecendo estar em um spa. Sabia que o mais interessante é que esses macacos possuem uma alta estrutura social, onde cada membro do grupo tem suas funções e responsabilidades? Por exemplo, as fêmeas mais velhas frequentemente cuidam dos filhotes, ensinando-lhes habilidades de sobrevivência. Mas isso não é tudo. Em Zigokudani, pode-se encontrar até 150 macacos ao mesmo tempo, e eles não têm medo da proximidade das pessoas. Esses animais demonstram curiosidade e às vezes até roubam coisas dos visitantes, o que adiciona um toque de emoção ao observá-los. O que é ainda mais surpreendente é que os macacos japoneses são os únicos primatas, além do homem, que utilizam fontes termais para se aquecer no inverno. Esse comportamento foi objeto de estudos científicos que explicam como eles se adaptaram às condições rigorosas de seu ambiente. Todos os anos, cerca de 100.000 turistas visitam Zigokudani para ver esse fenômeno incomum. E você sabia que há algo ainda mais impressionante? Ao redor do El Peñón de Guatapé, há florestas tropicais deslumbrantes, onde se podem encontrar muitas aves e animais exóticos. Seu Jalandsfoss é uma cachoeira de 60 metros de altura, que encanta pela sua beleza e unicidade. Sabia que o que a torna especialmente atraente? Você pode caminhar atrás dos fluxos de água e desfrutar de uma vista incrível do outro lado, como se estivesse entrando em um mundo mágico. A cada ano, milhares de turistas vêm aqui para sentir essa magia. Mas o que é ainda mais surpreendente? A cachoeira desce do glaciar Eyjafjallajökull, que fica a cerca de 1.200 metros de altura. Isso significa que a água percorre um longo caminho antes de cair, criando efeitos arco-íris fascinantes em dias ensolarados. Mas isso não é tudo. Ao redor do Seljalandsfoss cresce uma flora rica, onde você pode encontrar plantas e aves raras, tornando esse lugar um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza. Imagine, você caminha por um trilho cercado por rochas verdes, ouvindo o rugido da água e o canto dos pássaros ao redor. Se você acha que é apenas mais uma cachoeira, está muito enganado. Seljalandsfoss é parte de um grande sistema de cachoeiras que inclui maravilhas como Glyafall e Fjaðrárgljúfur. Essas forças misteriosas que agem no oceano continuam a moldar o paisagismo de Maurício, criando novas maravilhas da natureza. Imagine um cenário onde dunas de areia branquíssimas alcançam uma altura de 30 metros e, entre elas, se estendem lagos de água cristalina. O Lençóis Maranhenses, no Brasil, não é apenas um parque nacional, mas um lugar mágico, onde a natureza cria suas obras-primas. Todo ano, após a estação das chuvas, aqui se formam lagos, que podem ocupar uma área de até 1.000 metros quadrados. Mas isso ainda não é o mais estranho. A temperatura da água nesses lagos pode atingir 30 graus Celsius, transformando-os em uma verdadeira sauna natural. E imagine só, nesse paraíso, habitam espécies raras de animais e plantas que não se encontram em nenhum outro lugar. Por exemplo,
Aqui você pode ver sapos que mudam de cor de acordo com a iluminação. E o que mais impressiona? Essas dunas são resultado do trabalho do vento, que transporta a areia por até 30 quilômetros do litoral. O vento é tão forte que cria uma verdadeira música das dunas, quando a areia desliza pela superfície, emitindo sons melodiosos. E aqui começa o verdadeiro mistério. Algumas dunas podem se mover mudando de forma e altura. Isso significa que cada vez que você vem aqui, você vê um novo cenário. Ao longo de toda a vida do parque, que ocupa uma área de mais de 300 quilômetros quadrados, a natureza continua a criar suas maravilhas. Por exemplo, em determinadas épocas do ano, a água nos lagos fica de um azul-violeta brilhante e, em outras, transparente como vidro. Imagine como é o pôr do sol aqui. O sol se põe atrás das dunas, pintando o céu de cores flamejantes, e os lagos refletem essa beleza. Muitos acreditam que condições semelhantes não existem em nenhum outro lugar do mundo. As montanhas de Zhangjiajie, na China, são uma verdadeira fantasia natural. Sua altura pode atingir 900 metros e elas parecem grandes pilares emergindo da densa floresta. Sabia que o mais impressionante? Essas rochas inspiraram os criadores do filme Avatar. E muitos dizem que foi aqui que as Ilhas Voadoras de Pandora foram criadas. Mas isso ainda não é o mais estranho. Nas montanhas habitam mais de 800 tipos de plantas, muitos dos quais são raros e endêmicos. Imagine florestas onde árvores podem atingir 30 metros de altura e lianas pendem como cordas esticadas. E entre esses gigantes verdes vivem animais raros, como os macacos pregos negros e os macacos dourados. E agora, imagine isso. Nas montanhas de Zhangjiajie, há mais de 30 quilômetros de trilhas e pontes suspensas, construídas de maneira que você pode literalmente pairar sobre os abismos. Um dos locais mais conhecidos é a Ponte de Vidro, estendida por 400 metros acima do solo. Ela não só encanta pela sua visão, mas também causa um pico de adrenalina nos ousados que se aventuram a cruzá-la. Sabe o que é ainda mais intrigante? Na região, existe um ecossistema único, onde você pode encontrar animais raros, como os passarinhos brancos e lagartos, que mudam de cor como camaleões. Incrivelmente, alguns desses animais não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Quando os turistas estão próximos à cachoeira, eles podem ouvir seu rugido a vários quilômetros de distância e até sentir uma leve brisa trazendo gotas d'água. No Kawah Ijen, localizado na ilha indonésia de Java, ocorre algo impressionante. Ali está o maior lago de água ácida do mundo, onde o pH atinge quase 1. Imagine, água de um azul intenso que parece saída de um filme de ficção científica, mas que, na verdade, pode dissolver metal. Mas isso ainda não é o mais estranho. Toda noite, nas encostas do vulcão, é possível ver uma chama azul surgindo das fendas na Terra. Não é magia, mas o resultado de uma reação de enxofre que queima a alta temperatura. O espetáculo de fogo é tão hipnotizante que muitos turistas estão dispostos a subir por várias horas para capturar esse fenômeno.
Mas o que ainda impressiona mais? O vulcão Kawah Ijen não é apenas bonito, mas também perigoso. Seu cráter libera gases tóxicos que podem causar envenenamento grave. Mineiros locais que extraem enxofre trabalham em condições que parecem impossíveis, usando apenas máscaras simples para proteção. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Todos os dias, eles sobem a uma altura de cerca de 2.000 metros e descem pelas encostas íngremes para coletar cristais de enxofre que podem pesar até 100 quilos. Essas condições tornam esses trabalhadores uma das equipes mais fortes e resistentes do mundo. Na altura onde o frio é constante, a temperatura pode cair até zero e o vento forte torna o trabalho ainda mais difícil. Mas isso não os impede. Eles ganham a vida em condições que parecem insuportáveis. Interessante é que, anualmente, o parque realiza um festival dedicado às alegrias de inverno dos macacos, e pessoas de todo o mundo se reúnem para ver como eles se divertem na neve e nas fontes termais. El Peñón de Guatapé não é apenas uma rocha. Sua altura alcança 200 metros e ela parece uma enorme gaivota, erguendo-se sobre o lago pitoresco. Mas o que realmente impressiona é que essa rocha é apenas uma parte de uma vasta formação granítica que se estende por 8 quilômetros abaixo da Terra. Imagine só, para subir ao topo é necessário enfrentar 380 degraus. Cada passo oferece uma vista arrebatadora das redondezas, onde as casas coloridas na margem do lago dão a impressão de que você entrou em um conto de fadas. O que pode ser melhor do que admirar essa paisagem vibrante da altura? Mas isso ainda não é tudo. Dentro da rocha há fendas e cavernas únicas, formadas há milhões de anos, que atraem tanto turistas quanto cientistas. Sabia que o El Peñón de Guatapé não é apenas uma maravilha da natureza, mas também um lugar onde se encontram espécies raras de plantas e animais? E agora vem a parte mais interessante. Na década de 1960, foi construído um reservatório na região, e o nível da água subiu em 30 metros. Isso resultou no alagamento de algumas aldeias locais, mas o reservatório se tornou um dos destinos turísticos mais atraentes do país. Pense em como é possível navegar de barco e apreciar a vista dessa rocha monumental. Aqui você pode encontrar rochas antigas, cujas idades ultrapassam milhões de anos, e elas guardam muitos segredos. Cada fenda e cada saliência podem contar histórias sobre o tempo em que a Terra era completamente diferente. O Red Beach, no Lago Fujian, na província de Yunnan, parece ter sido tirado de um conto de fadas. Imagine, areia vermelha, como um pôr do sol, e os penhascos ao redor cobertos por plantas verdes. Não é apenas um fenômeno natural, mas o resultado de um ecossistema único, onde cresce uma alga chamada alga de Fujian, que pinta a praia com tons intensos. Todo ano, na primavera, quando o nível da água no lago diminui, essa alga começa a crescer ativamente, criando um contraste incrível com a cor azul da água. E é então que a coisa fica realmente interessante. Nessa época do ano, na praia, você pode ver não apenas paisagens deslumbrantes, mas também uma grande quantidade de aves
que se reúnem ali em busca de alimento. Mais de 100 espécies de aves encontram nesse local o lugar perfeito para nidificar e se alimentar. Mas ainda há mais. O que torna o Red Beach tão único? Sua área é maior que 100 hectares, tornando-o um dos maiores Red Beaches do mundo. Quando o sol se põe, os reflexos na água criam uma atmosfera mágica, como se o lago estivesse cheio de luz flamejante. No verão, milhares de turistas vêm para capturar esse fenômeno natural em fotos. Já no inverno, quando a temperatura cai para zero, a praia pode parecer completamente diferente, coberta de geada e criando uma visão completamente diferente, mas não menos fascinante. O Red Beach, em Yunnan, não é apenas um lugar para descanso, mas uma ecossistema única, onde a natureza mostra suas cores vibrantes de maneira inesperada. E o mais incrível? Mas isso não é tudo. Ela continua sendo um dos cantos mais misteriosos do nosso planeta, onde a natureza demonstra sua força e diversidade. A Torre do Diabo, que se ergue majestosa a uma altura de 230 metros, não é apenas uma formação natural, mas um verdadeiro fenômeno geológico da América. Cada uma de suas faces está coberta por colunas verticais que parecem ter sido esculpidas por mestres habilidosos. Essas colunas se formaram devido ao resfriamento da magma, que em tempos passados preencheu as fraturas na Terra, mas foi exposta à superfície pela ação da erosão. Você sabia que este lugar é considerado sagrado pelos ameríndios? Para eles, a Torre do Diabo não é apenas uma rocha, mas o centro de mitos e lendas ligados à sua cultura. Em suas tradições, conta-se que os ursos tentaram escalar a torre, deixando suas pegadas nela. Mas isso ainda não é o mais estranho. A cada ano, milhares de turistas vêm até aqui para testar suas habilidades em escalada. Eles conquistam seus trilhos difíceis, que são considerados alguns dos melhores nos Ipquitua. No entanto, a altura e a complexidade das subidas fazem até os alpinistas mais experientes suarem de tensão. E aqui começa o verdadeiramente insano. Dizem que na região ocorrem anomalias relacionadas ao campo eletromagnético. Os moradores locais afirmam que aqui acontecem fenômenos estranhos, desde o desaparecimento de sinais de celular até luzes misteriosas que aparecem no horizonte. Se você pensava que era apenas uma rocha bonita, prepare-se para mais surpresas. A Torre do Diabo foi o primeiro monumento nacional dos Inquirua, estabelecido em 1886 por iniciativa do presidente Theodore Roosevelt. Mas este lugar guarda ainda mistérios não desvendados, aguardando para serem descobertos. O Niagara Falls, com uma altura de 53 metros, é um dos mais poderosos do mundo. A cada segundo, cerca de 6 milhões de litros de água passam por ele, o que é equivalente ao volume de água que pode encher 2 piscinas olímpicas de uma vez. Imagine, a água cai com uma força incrível, criando uma névoa que é visível a muitos quilômetros de distância. Mas isso ainda não é o mais estranho. O Cachoeira é dividido em 3 partes, a americana, a britânica e a pequena em forma de noiva. Elas formam um cenário único que atrai milhões de turistas todos os anos.
Você sabia o que aconteceu aqui durante a Era Glacial? A água que fluía dos grandes glaciares esculpiu os cânions e criou o próprio cachoeira que vemos hoje. A cada ano ele recuar alguns centímetros porque a erosão faz seu trabalho. Mas isso ainda não é tudo. O cachoeira é uma importante fonte de energia elétrica. As hidrelétricas em suas margens produzem energia suficiente para fornecer eletricidade para mais de 100 mil casas. Quanto à história, no século XVIII, corajosos tentaram atravessá-lo em balsas, arriscando suas vidas em busca de glória e reconhecimento. O mais famoso foi Edward Lee, que conseguiu isso em 1883, e seu feito se tornou uma lenda. Não se esqueça, Rengifos fica próximo ao famoso lago Lagarfliot, onde, segundo lendas, habita um monstro semelhante ao do Loch Ness. Será que ele realmente existe? Skjeragbolten é um dos fenômenos naturais mais intrigantes da Noruega e sua história desperta um interesse genuíno. Imagine um grande bloco de pedra com cerca de 30 toneladas preso entre duas rochas a mais de 800 metros acima do fiorde de Lysefjord. Esse bloco, que parece ter sido lançado do céu, cria a sensação de que ele pode cair a qualquer momento, mas na verdade é sustentado por uma pequena fenda. Os moradores locais contam lendas sobre como esse estranho bloco de pedra chegou ao seu local. Sabia que muitos turistas vêm aqui não apenas para apreciar as vistas deslumbrantes, mas também para tirar uma foto na beira desse bloco? Eles se posicionam na beira do precipício, dando importância a cada passo, com um abismo sem fundo abaixo deles. Mas isso não é tudo. Skjeragbolten está no coração de um dos parques nacionais mais pitorescos da Noruega, onde é possível encontrar espécies raras de plantas que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Aqui, cercado por montanhas majestosas e vales profundos, a natureza parece criar sua própria fábula. Interessante é que na região também foram encontrados vestígios de pessoas antigas que deixaram aqui seus instrumentos de trabalho. Isso confirma que as pessoas vinham a esse local várias vezes para se maravilharem com sua beleza e, possivelmente, com seu mistério. Os moradores locais chamam esse lugar de Vala Morta, mas na verdade é um museu único que guarda segredos e histórias que ainda tentamos decifrar. Você já viu arrozais que parecem escadas mágicas descendo das montanhas? Os arrozais de Yuanyang, na China, são muito mais do que agricultura. São uma verdadeira sinfonia da natureza e do trabalho humano, que se estendem por mais de 30 mil hectares. Cada arrozal foi criado de maneira a refletir o céu como um espelho, e na primavera, quando as águas enchem os campos, cria-se um efeito que encanta. Você sabia que alguns desses arrozais foram construídos há mais de 1000 anos? Isso significa que eles se tornaram lar para muitas gerações e preservaram tradições que são passadas de geração em geração. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Em condições adequadas, esses arrozais podem produzir até 30 toneladas de arroz por hectare. Isso não só garante o sustento dos moradores locais, mas também traz um significativo lucro do turismo.
Você sabia que Yuanyang foi incluído na lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 2011? Esse reconhecimento não só destaca a beleza, mas também a importância cultural desse lugar. Agora, imagine como isso fica no outono, quando os arrozais se tingem de dourado e laranja. É a época em que os moradores colhem a safra e, se tiver sorte, você pode ver como eles trabalham em trajes tradicionais, criando uma atmosfera verdadeiramente inesquecível. Cada passo por esses arrozais é uma jornada pela história, onde cultura, natureza e homem se entrelaçam. E o mais incrível? Alguns cientistas acreditam que esse ecossistema pode desaparecer em algumas décadas se não forem tomadas medidas para protegê-la. Deyadvley não é apenas uma vala morta, mas um lugar onde a natureza criou um contraste impressionante entre árvores secas e dunes de um laranja vivo. Imagine dunas de areia de 300 metros de altura que cercam esse espaço sombrio, mas mágico. Essas árvores com mais de 900 anos outrora cresciam em um oásis, mas agora estão paradas como fantasmas, congeladas no tempo. Mas o que aconteceu? A causa está no mudança climática. Quando o rio Zuele secou, a vida nessa região parou e o deserto começou a devorar tudo. E assim, nesse ambiente sem vida, as árvores que outrora estavam cheias de vida ficaram paradas, mantendo seus troncos negros que contrastam com o solo branco e rachado. Esse cenário parece uma cena de um filme pós-apocalíptico. Agora, imagine que a temperatura nesse lugar pode chegar a 45 graus Celsius. Ar seco e sol escaldante criam condições em que as árvores mantiveram sua forma, mas não puderam dar nova vida. Cada árvore aqui é um testemunho da luta pela sobrevivência em condições extremas. Sabe que Deyadvley faz parte de um dos parques nacionais mais antigos da Namíbia? Esse parque foi fundado em 1980 e, desde então, atrai turistas de todo o mundo. É impressionante ver como, em pouco tempo, os cristais de enxofre se transformam em produtos que são enviados para mercados internacionais, incluindo o Japão e a Europa. Pamukkale não é apenas um lugar bonito. Aqui se encontra um milagre térmico, onde fontes naturais criam terrazas de travertino branquíssimas que lembram encostas de neve. Essas formações foram criadas ao longo de milhões de anos, quando a água quente, rica em cálcio, subia à superfície e depositava camadas de minerais. Imagine que a temperatura da água pode chegar a 37 graus Celsius e sua alta concentração de minerais a torna não apenas bela, mas também benéfica para a saúde. Milhares de turistas visitam o local todos os anos para não apenas admirar a beleza, mas também banhar-se nas águas curativas, que, segundo a lenda, curam diversas doenças. Mas isso não é tudo. Em Pamukkale encontra-se a antiga cidade de Hierápolis, fundada no terceiro século a.C. Suas ruínas, incluindo um anfiteatro com capacidade para 20.000 pessoas, atraem atenção por sua arquitetura e história. Sabia que, em algum momento, esse anfiteatro foi palco de lutas de gladiadores? E aqui começa o verdadeiro encanto.
Em Hierápolis também estão localizados sepultamentos da época romana. Um dos mais conhecidos é o Monumento de São Filipe, que, segundo a tradição, foi assassinado exatamente ali. Isso torna Pamukkale não apenas um centro natural, mas também histórico. Se você achava que isso era impressionante, espere só para ver o que vem a seguir. A água que desce pelas terrazas contém cerca de 35% de cálcio, tornando-a ideal para a formação dessas formações únicas. Por exemplo, na região, existem mais de 100 formações geológicas diferentes, cada uma contendo sua própria história única. Marmolada não é apenas uma montanha, é uma verdadeira arena de maravilhas naturais. Sua altura alcança 13 centenas de metros, sendo o ponto mais alto dos Dolomitas. Imagine que em seus declives ainda existem geleiras, com uma área superior a 25 quilômetros quadrados, mas isso não é tudo. O cume da Marmolada foi testemunha de eventos históricos da Primeira Guerra Mundial, onde ocorreram batalhas intensas. Você sabia que, a uma altura de 315 centenas de metros, os soldados construíram túneis subterrâneos conhecidos como caminhos de montanha? Esses túneis preservam vestígios da época e são hoje explorados por turistas e historiadores. E agora imagine como as montanhas se cobrem de cores vibrantes dos campos alpinos no verão, onde é possível encontrar plantas que não crescem em nenhum outro lugar do mundo. Algumas delas parecem ter sido pintadas por artistas, flores rosadas vibrantes, azuis e amarelas contra o fundo de geleiras brancas. Você sabia que há algo ainda mais impressionante? Na Marmolada está localizado um dos maiores teleféricos da Europa, que em poucos minutos leva você a uma altura superior a 1.000 metros. Isso não é apenas um meio de transporte, é uma verdadeira excursão entre as nuvens. E quando você chegar ao cume, diante de você se abrirá uma paisagem de 80 quilômetros de montanhas. Imagine como isso é. Picos cobertos de neve, desaparecendo no horizonte, como velas brancas de navios. Parque Nacional. Artes não é apenas uma coleção de arquiteturas, mas um vivo testemunho dos processos geológicos que continuam até hoje. E você sabia que o parque ocupa uma área de mais de 88 quilômetros quadrados? A montanha Cook, na Nova Zelândia, se estende até uma altura de 3.241 metros, tornando-se o ponto mais alto do país. Imagine os picos majestosos erguendo-se acima das nuvens, cercados por geleiras que se estendem por dezenas de quilômetros. Mas isso não é tudo. A montanha abriga geleiras com mais de 30.000 anos de idade. Todos os anos, a montanha atrai milhares de turistas e alpinistas que desejam conquistá-la. Sabe quantos caminhos levam até seus lados? Mais de 100. Alguns deles exigem uma preparação séria e equipamentos especiais, enquanto outros são acessíveis até mesmo para iniciantes. Agora imagine que a uma altura de aproximadamente 2.000 metros, a temperatura pode cair abaixo de menos 20 graus, mesmo nos meses de verão. Mas isso ainda não é o mais interessante. Ao redor da montanha Cook, existem ecossistemas únicos onde se pode encontrar espécies raras de flora e fauna, como o águia calva,
e plantas que existem apenas ali. É incrível, mas algumas delas se adaptaram a condições extremas e suas raízes crescem até através de rachaduras de gelo. Os habitantes locais, os maoris, chamam essa montanha de Aoraki, que significa nuvem que se esconde na terra. Todo ano, o Lençóis Maranhenses atrai mais de 100 mil turistas que desejam ver esse espetáculo da natureza com os próprios olhos. A depressão de Danakil é um dos lugares mais quentes do planeta, onde a temperatura pode alcançar 36 graus Celsius. No entanto, não é apenas um deserto escaldante. Aqui existem formações naturais únicas, como lagos ácidos, que parecem cenas de ficção científica. Imagine água, verde esmeralda e amarela, tão quente que você pode ver bolhas de enxofre. Você sabia o que acontece quando gases vulcânicos e minerais se misturam em um clima tão severo? Formam-se depósitos de cores incríveis, que parecem pinturas feitas pela própria natureza. Essas terras não são apenas mortas, estão cheias de vida, se você souber onde procurar. Aqui habitam micro-organismos que conseguem sobreviver em condições extremas, como o Halobacterium, que usam a luz para sua atividade, como plantas. E agora imagine isso. A depressão de Danakil não é apenas um espetáculo da natureza, mas também um local onde a sal é extraído ativamente. Todo ano, os moradores locais coletam até 30 mil toneladas de sal usando métodos tradicionais que não mudaram ao longo dos séculos. O trabalho é realizado em condições que podem parecer extremas, mesmo para os mais corajosos buscadores de aventuras. E aqui começa o verdadeiro absurdo. No século XX, foi registrado uma das erupções vulcânicas mais ativas, que resultou na formação de um cráter do tamanho de um campo de futebol. Essa erupção não apenas mudou o paisagismo, mas também adicionou novos níveis de complexidade à vida das pessoas que habitam essa região severa. O que impressiona mais? A depressão de Danakil é considerada um dos locais mais baixos da Terra, ficando abaixo do nível do mar por mais de 110 metros. Em dias claros, é possível ver até os picos mais distantes dos Alpes, incluindo o famoso Mont Blanc. Cano Cristales não é apenas um rio, é um mundo de cores. As tonalidades únicas que você vê aqui são criadas por algas que tingem a água em tons vibrantes de vermelho, amarelo e azul. Imagine um rio que parece que alguém derramou tinta nele. Neste lugar, a natureza parece brincar com as cores de um pintor. Em certos meses, quando o nível da água cai, as algas se tornam especialmente visíveis e o rio adquire uma aparência que lembra um arco-íris. O mais incrível é que essas algas conseguem sobreviver em condições onde outras plantas não conseguiriam. E aqui começa o verdadeiro absurdo. O Cano Cristales é frequentemente chamado de rio que flui, devido à sua forma incomum. Ele serpenteia entre as rochas, criando cachoeiras e corredeiras que lembram cachoeiras naturais. Imagine como a água se derrama sobre os pedregulhos brilhantes, como se fossem joias reluzentes. Mas ainda não é o mais estranho. Nesta região,
habitam mais de 60 espécies de peixes, algumas das quais são encontradas apenas aqui. Esses peixes se adaptaram perfeitamente ao ecossistema único do rio, e você pode vê-los diretamente na água cristalina, criando um espetáculo fascinante. E o que mais impressiona? No Cano Cristalis não há multidões de turistas. Este rio está localizado em uma parte remota da Colômbia, tornando-o o lugar ideal para quem quer apreciar a natureza longe da civilização. E o que é ainda mais intrigante, debaixo do Niagara Falls há cavernas onde podem ser encontrados vestígios de pessoas antigas que exploraram essa região. Imagine uma rocha esculpida diretamente no coração da natureza. A altura da Trolltunga é de 18 metros e ela se projeta sobre o lago Longyearbyen como uma língua gigante. Este lugar atrai a atenção por sua forma incomum e vistas hipnotizantes, levando milhares de turistas a embarcarem nesta aventura incrível todos os anos. Mas o que torna tudo ainda mais emocionante? Para chegar a Trolltunga, é necessário percorrer 30 quilômetros por trilhas de montanha, onde os desníveis podem ultrapassar 800 metros. Pelo caminho, você encontrará lagos pitorescos, cânions e até cachoeiras que soam como música da natureza, animando cada passeio. Mas isso ainda não é tudo. Ao redor da Trolltunga, há geleiras que se formaram devido a mudanças climáticas ao longo de milhares de anos. Essas geleiras têm até 200 metros de espessura e não são apenas uma visão, mas também uma importante fonte de informações sobre o clima do nosso planeta. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Alguns pesquisadores acreditam que a Trolltunga poderia ter se formado há mais de 10 mil anos, quando o gelo começou a derreter. Isso significa que você está em pé na beira de uma rocha que sobreviveu a eras em que a Terra era habitada por mamutes e outras criaturas incríveis. Mas o que é ainda mais intrigante? Existe uma lenda de que a Trolltunga era o local de encontros dos antigos deuses noruegueses, e os moradores locais acreditavam que ali se podiam obter respostas para as perguntas mais importantes. Cada um que se atreve a se aproximar do limite dessa rocha parece tocar uma lenda que vive nesse lugar. Os moradores locais acreditam que essas montanhas estão cheias de magia e mistérios que esperam ser descobertos. E claro, sua beleza e unicidade atraem milhões de turistas todos os anos. O Parque Nacional Artes, nos Estados Unidos, é famoso por suas arquiteturas naturais formadas ao longo de milhões de anos de erosão, e há mais de 2.000 delas. Imagine-se debaixo de uma arquitetura de 30 metros de altura, sentindo o vento sussurrar através das formações rochosas que parecem prestes a desmoronar. Mas isso é apenas o começo. Debaixo dos seus pés está uma rocha arenítica que se formou em condições marinhas há mais de 100 milhões de anos. Neste cenário único, você pode encontrar vestígios de antigos seres marinhos, como amonitas, cujas conchas estão preservadas na rocha como segredos do tempo. O mais fascinante é que essas arquiteturas, como a arquitetura Delicate, foram criadas não apenas pelo vento, mas também pela água, que lavou as camadas moles de rocha, deixando apenas as mais resistentes. E enquanto você admira esses maravilhosos fenômenos naturais,
Olhe ao redor. Aqui você pode ver rochas que lembram dedos gigantes apontando para o céu e paisagens que parecem cenas de um filme de ficção científica. Além disso, o parque é habitado por muitos animais, como raposas, lagartos e até aves raras que fazem do parque seu lar. E imagine que, entre essa diversidade, existem mais de 100 espécies de aves que voaram sobre essas formações há milhões de anos. Todo dia ao amanhecer, quando os raios de sol iluminam essas rochas, você pode ver como elas mudam de cor, de vermelho vivo para dourado. Esse espetáculo atrai fotógrafos e viajantes de todo o mundo que desejam capturar esse momento. E apesar de sua popularidade, o Canyon Antelope ainda é um mistério para muitos, como exatamente as águas fluem, criando essas formas incríveis, e qual papel desempenharam os elementos da natureza ao longo de milhões de anos. O Salar de Uyuni é muito mais que uma simples desertificação de sal. É um verdadeiro fenômeno natural, ocupando uma área de 10.000 km². Imagine só, durante a estação chuvosa, a superfície do Uyuni se transforma em um imenso espelho, refletindo o céu, e cria-se a ilusão de que você está caminhando sobre nuvens. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Este mar salgado esconde cerca de 7 milhões de toneladas de lítio, um elemento que está em alta demanda atualmente, graças às baterias para veículos elétricos. A demanda por lítio está aumentando e o Uyuni está se tornando uma parte importante do mercado global. Você já ouviu falar do Olho do Uyuni? São pequenos lagos circulares que se formam no salar, que são verdadeiras ecossistemas. Nelas vivem flamingos que se alimentam de microalgas que contêm carotenoides, que lhes dão a cor rosada característica. E o que é mais impressionante, o fundo do salar é composto por cristais de sal que podem atingir até 1 metro de espessura. Esses cristais se formam devido à evaporação da água e os moradores locais os utilizam para a produção de sal de cozinha. Se você pensou que isso é apenas natureza selvagem, aqui vai mais um fato. No Uyuni há um trem antigo, abandonado no início do século XX. Este trem fantasma se tornou um ponto turístico popular, onde é possível fazer fotos emocionantes contra o vasto horizonte branco.